Olá a todos, amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, boa tarde, né? Final de semana, glória a Deus. E tenho esse dia aqui para compartilhar, né? Da palavra de Deus. Hoje aqui em Itapema estão de férias, está celebrando aí uma data aí. E hoje eu queria aproveitar, né? Que tem essas horas livres, né? Para pregar, para falar um pouco da palavra de Deus, né? Hoje eu tenho aula, mas glória a Deus, né? Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar primeiro. Tá certo? Vamos orar para apresentar esse tempo a Deus e que seja o Espírito Santo de Deus tomando o controle total e absoluto de todo esse tempo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este final de semana, obrigado pelo clima, obrigado pela chuva, meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua fidelidade, meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua infinita compaixão, obrigado, Senhor, porque ainda que nós, Senhor, sejamos infiéis, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor permanece fiel para sempre, e é por isso, meu Deus, que eu te agradeço, meu Deus, porque Tu tens sido fiel, porque Tu tens sido Deus todos os dias, Pai, aleluia. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela Tua compaixão, muito obrigado, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua presença, obrigado, Jesus, pela, aleluia, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, obrigado pelo Teu perdão, pelo Teu amor sobre nós e em nosso favor, meu Deus, muito obrigado pela cruz do Calvário e em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero apresentar esse tempo, quero apresentar, meu Deus, esse tempo de compartilhar a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer em nome de Jesus, Pai amado, e que o nome de Jesus venha ser glorificado, que a Tua palavra, meu Deus, encontre lugar, encontre cabida, meu Deus, nos corações e nas vidas de cada pessoa que vai escutar, que vai assistir, que vai ver, que vai prestar atenção, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, seja uma palavra que venha edificar, que venha, meu Deus, aleluia, fazer crescer mais em Cristo Jesus, que venha trazer entendimento, discernimento, compreensão, discernimento, Pai, que venha trazer edificação para a Tua igreja, Pai, em nome de Cristo Jesus, que seja o Senhor trazendo entendimento da Tua palavra, Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Senhor, seja bem-vindo nesta hora, Espírito Santo, seja bem-vindo neste momento, seja bem-vindo, Pai amado, a me guiar, a me ensinar a levar a Tua palavra, Pai, aleluia, em Teu nome, Jesus, coloco cada palavra que sairá da minha boca, reconheço que sou dependente de Ti, reconheço que eu não sou nada sem Ti, reconheço, meu Deus, aleluia, que sem a Tua presença eu estaria morto, reconheço, Pai, que pela Tua graça eu sou o que sou, declaro, meu Deus, que sem a Tua paternidade sobre a minha vida, Pai, eu não seria nada, eu não seria filho, eu não teria poder nem autoridade para poder falar sobre Ti, meu Deus, aleluia, mas obrigado, Deus, porque pela Tua palavra eu sou o que sou, pela Tua misericórdia, Pai, aleluia, é a causa de eu estar vivo hoje, Pai, invocando o Teu nome, e é no nome de Jesus, Pai, que eu apresento esse tempo dessa live, oh meu Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa atrair os corações para Ti, que a Tua palavra chegue como uma espada de dois gumes, para penetrar, para separar alma e espírito, meu Deus, em nome de Jesus, trazendo edificação e crescimento, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja o Senhor, meu Deus, glorificando-se, que seja o Teu nome como um selo em cada coração, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és o Mestre, Tu és o Senhor, aleluia, em nome de Yeshua, se eu oro, e eu te agradeço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, amém, irmão, glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje, nessa tarde de sexta-feira, eu queria compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. Queria falar um pouco, aleluia, sobre Jesus, né, em nome de Jesus, no nome dele, né, é no nome de Jesus que hoje estou fazendo essa transmissão, amém, que é o Senhor... Que o Senhor venha estar ministrando no teu coração, que antes de você se conectar, que antes de você assistir essa live, que antes de você entrar aqui, prestar atenção, que seja o Espírito Santo já te incomodando, atraindo o teu coração, atraindo o teu entendimento, atraindo o teu espírito para escutar, para ouvir a palavra de Deus. Amém? A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir. Amém?
pelo ouvir a palavra de Deus, amém? E aqueles que amam, amém? Aqueles que amam a Deus, amam ouvir a palavra de Deus. Aqueles que amam ao Senhor, amam ouvir a sua palavra, amém? Em nome de Jesus, e que seja o nome de Jesus glorificado, que seja o seu nome, aleluia, colocado por em cima de todo nome, por todo o alto, amém? Que meu nome, aleluia, que o nome do Ministério Glória desapareça, que o nome de César desapareça, amém? Para que o nome de Yoshua HaMashiach venha a aparecer, venha a ser glorificado, amém? Que venha a dar glória àquele que merece, que venha a dar honra àquele que merece honra, a Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que diz a palavra que são três os que dão testemunho lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses três são um só Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho, amém, que eu quero compartilhar em nome de Jesus para nós, está aqui no livro do Evangelho de Marcos, amém? No capítulo 8, amém? Em nome de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre o fermento dos fariseus, sobre aquela palavra de Jesus. Quero tomar hoje o subtítulo que está aqui na minha Bíblia, né? E eu vou ler aqui em nome de Jesus. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão, né? E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, né? E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda, né? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Glória a Deus. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele diz: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? Glória a Deus. Eu vou deixar até ali, até essa pergunta, né? Glória a Deus, que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Amém? Então, meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui, né, nessa transmissão, quem les fala, quem les comunica, e depois de alguns dias, né, seu amigo, seu irmão, César Augusto Machado Figueira, aqui, esse pecador aqui, que pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, busca, né, adquirir um pouco, tocar, lamer, né, a santidade de Deus, para de alguma forma ser agradável e ser aceitável a Ele, e que Ele mesmo possa ser achado na minha vida, em nome de Jesus, amém? Bom, irmãos, nesses dias aconteceu algo comigo, clonaram o meu número de WhatsApp, caiu no golpe, mas glória a Deus, né? Deus é fiel. Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas, né, que fazem esses golpes, né, virtuais, e se eles estão assistindo, vendo, se a pessoa são pessoas que eu conheço, que Deus tenha misericórdia de ti. Mas uma coisa eu falo, uma coisa eu sei, e de uma coisa eu tenho experiência, é que Deus faz justiça e Deus fará justiça, porque Deus, irmãos, Deus nunca será burlado por ninguém, e a palavra dele é fiel. A palavra dele diz que ai daquele que mexer com um dos meus pequenininhos, amém? Glória a Deus. Em outro lugar diz que ai daquele que tocar sequer um dos meus profetas, os ungidos dos profetas. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus possa e queira ter misericórdia, assim do jeito que ele falou para Moisés, né? Ele disse para Moisés que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Amém? A conexão está um pouco lenta, mas ainda não caiu. Glória a Deus, e espero que em nome de Jesus a conexão não caia. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos aqui para essa palavra maravilhosa de Deus, no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 8 de Marcos, é um capítulo milagroso, é um capítulo de sinais, é um capítulo de poder, é um capítulo onde a personagem principal desse capítulo é o próprio Senhor Jesus, amém? Porque nesse capítulo 8 que Jesus, aqui em Marcos no caso, é onde Jesus ele faz aquela multiplicação dos pães, amém? Ele fala daqueles sete pães, aleluia, e 3 peixinhos. Então, meus irmãos,
é um capítulo que é cheio de poder. É um capítulo onde Jesus tem a primazia, né? Eu espero que a nossa vida, que a minha vida, que a tua vida seja como a vida de Jesus, né? Uma vida cheia de Jesus, cheia do poder de Deus, onde Jesus tenha a primazia, onde Jesus tenha, aleluia, a principalidade, né, na tua vida, no teu viver, no teu cristianismo, no teu evangelho, na tua fé. É um capítulo de fé. É um capítulo onde a fé de Deus em Cristo desata poder para aqueles que creem. É um capítulo onde você vê a onipotência de Deus desatada através de Jesus. É um capítulo onde você vê a criatividade do poder de Deus sendo manifesta, sendo revelada, sendo exposta diante de multidões de gente, diante das pessoas. É um capítulo onde Jesus explica e tem intimidade também com os seus discípulos. É um capítulo onde Jesus dá exortação a fala de ânimo, onde Jesus começa a ensinar também para os seus discípulos sobre o fermento, sobre o cuidado que nós como discípulos hoje, me referindo para nós como igreja, onde Jesus nos fala que nós tenhamos que ter cuidado, temos que andar alerta com o fermento dos fariseus, né? Aleluia. Então, meus irmãos, o fermento dos fariseus. Mas uma coisa que eu quero falar como uma introdução aqui no capítulo 8 é que Jesus diz a palavra que Jesus foi para o outro lado, né? E fala também que os fariseus pedem um sinal, né? Pedem um sinal, mas que não lhes será dado um sinal, né? Então diz aqui no versículo 13 do capítulo 8 que Jesus deixou eles, né? E tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, né? E no outro lado Jesus fala, né? E aqui diz a palavra de Deus em Marcos que eles tinham se esquecido de levar pão. Os discípulos tinham se esquecido de levar pão. Os discípulos, disse eles, se referindo a os discípulos. Os discípulos de Jesus tinham se esquecido de levar o pão para o outro lado, para onde eles iam, né? E no barco, interessante, uma coisa que chamou a minha atenção já faz alguns anos, é que esse versículo fala alguma coisa muito chave, muito importante, né? E muito profundo até, sabe? Diz que os discípulos se haviam esquecido de levar pão, o alimento, a merenda, o lanche, a comida, né? Aquilo que eles iam comer, eles tinham se esquecido de levar a provisão, né? Diz, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco onde eles estavam, só disse uma coisa, né? No barco não tinha consigo senão um pão. Mas quem era que estava no barco? Qual era o pão que estava no barco, né? O pão que estava no barco, irmãos, para mim, para César, meu entendimento, né, finito, né? E ao mesmo tempo para mim foi uma luz do Espírito Santo. Disse que Jesus estava no barco, mas disse que não havia pão. Disse não havia pão. O pão tinha se acabado, eles tinham se esquecido de levar pão, mas no barco somente havia um pão. E quem era que estava no barco com os discípulos? Qual era o pão que estava com os discípulos no barco? Era o próprio Jesus. Jesus mesmo ele falou, eu sou o pão da vida. Então havia um pão no barco. Irmãos, você pode se esquecer de levar a provisão, a sua provisão pode até acabar, mas Jesus nunca ele vai faltar. Jesus, ele é o pão da vida. A vida de Deus nunca vai faltar dentro da tua vida, né? Jesus, a presença, a pessoa de Jesus nunca vai te faltar. Pode acabar o que for, pode acabar tudo que você tiver, pode acabar, você pode se esquecer. Você pode se esquecer de levar a provisão, você pode se esquecer, mas Jesus nunca vai se esquecer, porque Ele é o pão da vida, Ele é a tua provisão, amém? Então diz que no barco não tinham consigo senão somente um pão. Somente um pão havia no barco. E esse pão era o próprio Jesus, porque Ele é o pão da vida. Amém? Então era isso que eu queria falar para você, eu queria falar para nós, né? Sobre essa introdução, sobre esse versículo aqui. E eles tinham se esquecido de levar pão, né? De levar pão. E no barco, né? Não tinha consigo senão um pão, né? Boa tarde, Jean, meu amigo. Jean Pinheiro, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Espero que você possa assistir até o final, se você puder. Já e logo estaremos nos vendo lá em Manaus. Já o dia 21 estou saindo para lá, para Manaus, de férias com a Nelsa e Adriano. Amém? Em nome de Jesus, espero que nós possamos nos encontrar lá em Manaus e conversar e orarmos, tá bom, irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então,
Como introdução, eu comecei falando sobre esse versículo 14 do capítulo 8 de Marcos. Diz que e eles se esqueceram de levar o pão, né? Eles esqueceram de levar o pão e no barco não tinham consigo senão um pão. E quem estava com os discípulos, quem estava com ele, era Jesus, o pão da vida, o pão que nunca se acaba, o pão que nunca deixa de ser, o pão vivo, o pão que traz vida, o pão que Jesus falou que quem come de mim não terá fome jamais, quem bebe de mim não terá sede nunca jamais. Então o pão da vida, o pão que é Jesus, ele nunca vai acabar, aleluia, nunca vai desaparecer, nunca vai deixar de ser, porque ele sempre vai estar ali com vocês. Você pode esquecer, você pode até esquecer do pão físico, você pode esquecer da tua provisão, você pode esquecer de comprar comida, a tua provisão pode acabar. Mas Jesus nunca vai se acabar, Jesus nunca vai desaparecer, porque Ele é a tua provisão, Ele é o pão que nunca vai desaparecer, Ele é o pão que nunca vai acabar. Ele é o pão da vida, Ele é Jesus, amém? Glória a Deus. Mas Jesus, Ele deu uma ordem aqui, e ordenou-lhes, né, dizendo, olhai, né, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, né? No Evangelho de Mateus e de Lucas também está fazendo referência a essa passagem também, né? São os evangelhos onde falam algumas coisas parecidas, né? Desde o ponto de vista deles, eles fazem, né? Então, irmãos, aqui a ordem que Jesus fala para nós hoje, vamos falar assim, nos incluindo em nome de Jesus como discípulos, como seguidores, como imitadores de Jesus, amém? Jesus nos dá uma ordem aqui, Jesus dá uma ordem aqui para os fariseus, diz, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, sabe? Em outra parte diz que é a hipocrisia. Jesus está alertando, aleluia, Jesus está alertando, e repito de novo, Jesus está alertando aos seus discípulos, aos seus seguidores, que fiquem atentos, que fiquem vigiantes, que fiquem vigilantes, que fiquem, aleluia, cautelosos, aleluia, que se guardem, que se protejam do fermento dos fariseus, que se cuidem, que guardem o seu coração, aleluia, do fermento dos fariseus, irmãos. Para aquele tempo, Jesus está falando para os discípulos que se cuidem do fermento dos fariseus. Não está falando de um fermento físico, não está falando de um fermento da farinha que colocam para fermentar a farinha, de fazer bolo, de fazer pão, não. Jesus está falando que se cuida do fermento, da hipocrisia, das atitudes, do mau caráter dos fariseus. Por quê, irmão? Porque os fariseus, eles demonstravam algo que eles não viviam. Eles pregavam, eles ensinavam nas sinagogas, nos templos, até nas praças. Eles se disfarçavam, eles se vestiam de gente honrosa, de gente honorável, de gente até santa. Porém, eles eram hipócritas, eles eram falsos, eles eram mentirosos, eles não eram dignos, eles eram pessoas simplesmente que demonstravam piedade, que manifestavam uma aparência de piedade, aleluia, mas eles não viviam a piedade, eles não viviam o amor, eles falavam de amor, eles pregavam até de amor, mas eles não viviam aquilo, eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas, eram religiosos que viviam uma falsa religião e ensinavam uma religiosidade vã e vazia, escassa e carente de Deus, né? Carente de Deus, eles não conheciam a Deus, eram religiosos que não conheciam a Deus, mas porém, eles corajosamente falavam de Deus, falavam da palavra, ensinavam. Hoje em dia, irmãos, não é diferente, hoje em dia não é diferente. Você e eu vemos pessoas falando de Deus, falando de Jesus, pregando o Evangelho, pregando a palavra, ensinando como grandes eruditos, ensinando e pregando como grandes teólogos, como grandes mestres. Você e eu vemos isso, homens e mulheres ensinando, pregando, até fazendo sinais, aleluia, mas são fariseus, tem um fermento que está contaminado. Por isso que Jesus me alerta a mim e alerta a você, assim como Jesus alertou aos seus discípulos. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardem-se da hipocrisia. Tenham cuidado para não cair nessa armadilha do diabo e de Satanás. Não caiam na armadilha da hipocrisia, irmão. Aleluia. Assim como Jesus te chamou, continue sendo humilde, continue sendo simples, continue sendo aquela pessoa que você é, como Jesus te chamou. Cresça em conhecimento de Deus, cresça em estatura espiritual, cresça em Deus, cresça em intimidade, cresça mesmo em nome de Jesus. Continua buscando, continua
te metendo com Deus, continua entrando na presença, continua anelando e buscando ter mais e mais intimidade e profundidade com Deus. Continua, irmão, mas não perca essa tua essência. Eu acredito que era isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Tenham cuidado de não perder a sua essência. Tenham cuidado de não perder a sua identidade. Tenham cuidado de não cair na armadilha dos hipócritas, dos fariseus, daqueles que são falsos cristãos, daqueles que são falsos crentes, daqueles que são falsos protestantes, daqueles que são falsos, aleluia, no seu evangelho, na sua fé. Então, irmão, tenha muito cuidado com a hipocrisia. Não caia na armadilha da hipocrisia. Não caia na armadilha da falsidade. Não caia na armadilha, irmão. Por quê, irmão? É uma linha muito fina, irmão. É legal ter reconhecimento, é legal ter um status, vamos falar assim, entre aspas, religioso, dentro de uma religião, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de um templo. É muito legal ter um reconhecimento de homens, mas, irmãos, eu vou falar para você, mais legal, aleluia, e mais honroso é ter um reconhecimento no céu, ter um reconhecimento pelo próprio Deus, quando Jesus te conhece. É isso que é legal, é isso que é melhor para mim, para você, é nós sermos agradáveis a Deus. É melhor agradar a Deus do que os homens. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que o Espírito Santo nos ensina através dos apóstolos, amém? E isso que Jesus hoje está nos guardando e está nos protegendo através dessa pergunta, através dessa ordem, porque uma ordem, um imperativo do Senhor Jesus, é um imperativo onde Jesus fala: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guarde, porque no livro de Mateus, de Lucas, também fala que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. O fermento de Herodes, como sumo sacerdote, era a hipocrisia. Interessante que aqui Jesus ressalta o sumo sacerdote naquele tempo, que era Herodes. Jesus falou de Herodes e era o sumo sacerdote. Jesus falou: cuidem-se do fermento de Herodes, o sumo sacerdote. Se fosse nos tempos de hoje, o tempo moderno, ele era o pastor, vamos falar assim, o pastor, presidente dos fariseus. Tenham cuidado desse pastor, que ele é um hipócrita. Guardem-se daquilo que ele está ensinando, guardem-se daquilo que ele mal ensina, aquilo que ele mal ensina e não vive, porque ele prega algo que ele não vive. Ele ensina e ministra uma coisa que ele não está vivendo, ele não sabe o que ele está ensinando. Porque quando uma pessoa não vive aquilo que prega, ele não sabe o que está pregando, ele não conhece a Deus. Quando a pessoa fala de Deus e não tem vida com Deus, ele não sabe o que está fazendo, está sendo um hipócrita, está levando um fermento para a igreja, está fermentando a igreja com a hipocrisia, com a mentira, com o engano, com a falsidade, com um falso evangelho carente e escasso do Espírito Santo, carente e escasso do poder de Deus, carente e escasso, aleluia, de intimidade com Jesus. E era por isso que Jesus, em intimidade, sempre ensinava, sempre falava, aleluia, para os seus discípulos, e lhes revelava o reino, lhes revelava a palavra de Deus. Em intimidade, Jesus lhe falava claramente tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que Jesus ensinava por parábolas, aleluia. Ele lhes explicava e lhes ministrava e lhes revelava claramente aos discípulos, aleluia, aos seus discípulos, aleluia, aos apóstolos. Jesus lhes ensinava claramente tudo aquilo que ele estava ensinando. E aqui não é diferente. Jesus dá uma ordem para os discípulos, dá uma ordem, diz que ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Glória a Deus, né? O fermento dos fariseus, irmãos, o fermento de Herodes, o fermento da falsa religiosidade, do falso evangelho, isso é um fermento que acaba. É um fermento que um dia vai acabar. É um fermento que se esquece. É um fermento, irmão, que tarde ou mais cedo vai ser descoberto. Toda a verdade, toda falsa verdade algum dia vai sair à tona. Toda falsidade, todo falso evangelho, todo falso ministro, algum dia vai ser revelado a sua realidade diante do público. Porque o fermento deles, aleluia, é falso, é mentiroso, é limitado, é finito, é enganoso. É simplesmente aparência, é simplesmente uma fachada. Não é nada, é vazio. É uma pregação vazia, é uma religiosidade vazia, é um evangelho vazio, é um cristianismo vazio. E é por isso que a palavra diz que para nós, o Espírito Santo fala assim:
Você seja pois cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos manda a ser cheios de Deus, a ser cheios do Espírito Santo. E não podemos nós apagar nem entristecer o Espírito Santo. Você e eu não podemos contristar. Você e eu não podemos apagar a luz e o fogo do Espírito Santo que há em nós e que está dentro de nós. Aleluia. Porque quando você apaga o Espírito Santo, quando você apaga o fogo de Deus na tua vida, quando você apaga essa luz na tua vida, quando você deixa que esse fogo se apague, você, irmão, irmã, você vai entrar, aleluia, num período, você vai entrar num tempo, numa condição de fariseu, numa condição de hipócrita, numa condição, aleluia, de um fermento de falsidade, de mentira, de engano, num falso evangelho, um falso cristianismo. Amém? Nadson, e aí, meu amigo? A paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beleza, irmão? Então, meus irmãos, é por isso que Jesus, irmão, Jesus está preocupado com nós. Jesus está preocupado com os seus discípulos. Jesus está preocupado com os seus seguidores. Jesus está preocupado com aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou, aleluia. Jesus está preocupado comigo e com você. Porque se Jesus chamou aos discípulos, se Jesus chamou aos apóstolos para andarem com Ele, para serem seus discípulos, seus seguidores, Ele vai se preocupar, Ele vai guardar eles para que não caiam em armadilhas dos falsos cristãos, dos falsos crentes, dos falsos religiosos, dos fariseus. Jesus, Ele quer proteger o nosso coração, assim como Jesus estava protegendo com essa palavra, com essa ordem, com essa advertência. Jesus estava guardando o coração de Pedro, o coração de André, o coração de Mateus, o coração de todos os apóstolos e os discípulos dele. Jesus estava protegendo e guardando quando ele falou: vigiai, guardem-se do fermento dos fariseus. Cuidado com esse falso evangelho que estão pregando Herodes. Cuidem-se desse falso evangelho que os religiosos, os fariseus estão pregando, estão ensinando. Cuidado, não caia na armadilha, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Cuidado, eu guardo hoje o teu coração para que você tenha cuidado de não cair na armadilha de Herodes nem dos fariseus. Guardem-se desse fermento, porque a falsidade, a hipocrisia é o fermento dos fariseus. É um fermento que faz parecer inchado, que faz parecer bonito e volumoso o evangelho, faz parecer precioso, faz parecer atrativo, como hoje em dia, irmão, você e eu vemos, eu tenho visto aqui no Brasil algo que parece volumoso, parece de Deus, parece bonito, parece chamativo, parece atrativo, mas é somente algo que está fermentado por uma falsidade, por um falso evangelho, por um falso espírito que não é o Espírito Santo de Deus. E que Deus tenha misericórdia de mim, por isso que estou falando, porque eu me faço responsável diante de Deus e diante de você daquilo que eu estou falando, porque Deus é Deus e Deus não pode ser burlado. Então hoje em dia Jesus fala para mim, Jesus fala para ti: tem muito cuidado, meu filho, tem muito cuidado, minha filha, cuida-te, aleluia, cuida-te, guarda-te da hipocrisia, cuidado de não cair na armadilha do diabo, guarda-te daquelas ministrações, daquelas palavras enganosas, livra-te daquele falso evangelho de Herodes, daqueles falsos ministros, cuidado. Aqui Herodes, irmãos, aqui a palavra Herodes representa o nome de todos aqueles ministros que hoje em dia estão ministrando e ensinando, e ensinando, pregando por ali, ensinando um fermento, um falso evangelho, uma falsa fé, usando somente o nome de Jesus, mas que estão longe de conhecer quem é Deus, estão longe de conhecer quem é Jesus, e muito mais estão longe de conhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Jesus guarda o nosso coração. Jesus está guardando o teu coração. Quando Ele disse: cuidem-se, tenha muito cuidado em nome de Jesus. Cuidem-se de não cair nessa armadilha. Cuidem-se desse Herodes. Herodes, irmãos, para você pode ser qualquer pessoa que você está pensando agora. Qualquer ministro conhecido, porque Herodes era um ministro conhecido. Herodes era um sumo sacerdote, era conhecido naquela época. E Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, aleluia, ele fala: cuidem-se, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pois o pastor fulano de tal, o profeta fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o missionário, a pastora fulano de tal. Tenha muito cuidado. Guarde-se do fermento dos fariseus e de Herodes. Irmãos,
eu posso falar hoje a palavra de Paulo. Não apagueis o Espírito. Porque quando você dá crédito àquilo que você ouve de Herodes e dos fariseus, daqueles hipócritas, você caiu na armadilha e você começa a extinguir, a apagar a chama do Espírito Santo na tua vida. Você perde a tua identidade. Você perde quem é você. Você se perde no caminho. Andando com o caminho, você se perde. Porque você começa a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Irmãos, quando uma doutrina está vazia e carente do Espírito Santo de Deus, essa doutrina está cheia de doutrina de demônios. Está cheia de doutrina de espíritos enganadores e mentirosos. Então quer dizer que não fica totalmente vazia. Mas vazia de Deus está. Tem doutrinas que são vazias do Espírito Santo, são vazias de Deus, mas estão cheias de outro conteúdo que não é Espírito Santo. Então tenha muito cuidado. Jesus está guardando o meu coração. Jorge José Barrios González, como está, meu irmão? Deus te bendiga. Saludos, Deus te bendiga também, meu irmão. Desde aqui, um abraço à distância, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, está essa ordem, essa exortação, esse alerta do próprio Senhor Jesus. Não é um alerta de César. Eu, como profeta, eu estou somente anunciando o que Jesus falou, o que a Bíblia declara aqui, o que Jesus disse e que está escrito aqui na palavra de Deus. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidem-se, estejam em alerta daquele fermento, daqueles falsos ensinamentos, daqueles falsos mensagens. Guarde-se daquele homem Herodes, daquele ministro. Livre-se do fermento dele. Não caia no engano daquele fermento. Tenham cuidado com aquilo que você escuta daquele fulano de tal. Jesus está dando uma ordem e nos está abrindo os olhos para que nós, como discípulos, fiquemos atentos e alertas e com olhos bem abertos, em nome de Jesus, com os olhos espirituais, com o discernimento bem ativado em nós, para nós não cairmos na armadilha, nem no engano dos fariseus e muito menos de Herodes, desse falso ministro, que é conhecido, né? Interessante é que os fariseus, ainda os discípulos não entendiam. Como muitas vezes nós, você e eu não entendemos, né? Diz aqui, e arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão, será? Será porque nos esquecemos do pão? E Jesus, conhecendo, glória a Deus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais? Né? Que não tendes pão? Né? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Nós somos discípulos, né? Discípulos sendo discípulos, né? Discípulos sendo discípulos. Não consideraste, nem compreendestes ainda, Jesus falando. Tendes ainda o vosso coração endurecido, ainda que não entendes, né? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais, não se lembram quando partiu os 5 pães entre os 5.000? Quantas cestas cheias de pedaços levantaste? 12, mestre, 12 cestas. E quando partiu os sete entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 7. E Jesus lhe disse, como é que não entendeis ainda? Como é que não entendeis ainda? E esse que é o nosso problema, muitas vezes que nós não entendemos, porque eu posso entender aqui, né? A palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus está falando de discernimento. Para você não deixar enganar, para você não se deixar enganar, para você não cair nos falsos ensinamentos, para você não cair nas falsas pregações, para você não cair no fermento dos hipócritas e dos fariseus mentirosos. Você tem que ter discernimento do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Você tem que viver e ter uma vida com Deus. Você tem que andar com Deus.
E não estou falando, irmãos, de estar sempre o tempo todo metido em igreja tal. Estou falando de intimidade. Estou falando de andar com Jesus, de andar com Deus, de andar com o Espírito Santo, de andar cheio do Espírito Santo, de caminhar cheios de Deus, de andar com os olhos e os sentidos espirituais despertos, ativados na minha vida e na tua vida. Estou falando de discernimento espiritual. Estou falando, aleluia, de andar com os olhos do Espírito Santo, sempre enxergando, vendo, discernindo, compreendendo bem todas as coisas, como fala o apóstolo Paulo em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2. Então, irmão, para que eu não venhamos nos deixar enganar, temos que andar e ter uma vida com Deus. Temos que andar, temos que andar guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas sabe uma coisa, irmãos, que vai acontecer e que está acontecendo nos últimos dias? É a grande apostasia. Já existe ministros, pastores, missionários, apóstolos, profetas, evangelistas, apóstatas. Já perderam a sua essência. Já deram crédito à doutrina de demônios. Já entraram, aleluia, entraram infelizmente na dimensão do fermento de Herodes. Já entraram naquele patamar da hipocrisia. Se esqueceram de onde vem. Se esqueceram quem é Deus. Perderam a intimidade, perderam a comunhão com Deus. Perderam a sua essência. Perderam a sua essência, se esqueceram de onde eles vieram, se esqueceram de onde Deus tirou eles. E entraram no mundo da hipocrisia, no mundo do fermento dos fariseus. Eles deram ouvidos, eles não se guardaram e não protegeram o seu coração, não guardaram a sua alma, não protegeram a sua vida. Eles preferiram escutar a doutrina dos fariseus, preferiram aceitar o fermento do fariseu. Eles preferiram aceitar o fermento de Herodes. Eles preferiram aceitar viver um evangelho, aleluia, vazio, um evangelho carente de poder, carente da presença de Deus. Eles decidiram, aleluia, e optaram, escolheram viver um evangelho sem fogo, sem presença de Deus, somente de blá blá blá, somente de falar, somente de mídia, somente de seguidores, mas se esqueceram de Jesus, se esqueceram que Jesus nos deu essa ordem, aleluia, guardem-se do fermento dos fariseus, livrem-se da hipocrisia, livrem-se da hipocrisia daqueles grandes que são conhecidos como Herodes naquele tempo. Jesus estava alertando. E muitas vezes, irmãos, andamos como Marta, né? Queremos andar e fazer tanta coisa para agradar-nos a nós mesmos, para agradar-nos a nós mesmos, para agradar ao nosso ministério, a nossa placa de igreja, a nossa denominação, né? Andamos muito preocupados em buscar as coisas, em fazer aquilo e indo para lá e para colar, mas nos esquecemos realmente de manter e de termos realmente uma vida com Deus, uma vida cheia do poder de Deus, uma vida em humildade, irmão, uma vida em humildade. Jesus falou assim: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E Jesus falou isso, Jesus nos ensinou isso, Jesus nos mandou isso, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas hoje em dia muita gente que somente quer ser grande aos olhos humanos, se esqueceram de viver a essência de Cristo, se esqueceram de viver em humildade, se esqueceram de ser homens e mulheres simples, se esqueceram realmente, aleluia, se esqueceram de obedecer a Deus, se esqueceram de que Jesus estava alertando para que não entrem no mundo da hipocrisia, para que não entrem e não aceitem a hipocrisia de Herodes, dos fariseus, daqueles que são realmente hipócritas. Se tu és realmente e tens convicção de chamado, irmão, eu falo para ti no nome de Jesus. Se tu tens convicção de chamado, se tu tens convicção realmente que Deus te chamou, se tu tens convicção de que foi Deus que te chamou, se tu tens convicção de que tu és um filho de Deus, se tu realmente tens convicção de que tu tens o Espírito Santo na tua vida, então, meus irmãos, guarda-te, livra-te, foge da hipocrisia, não aceites a hipocrisia.
chega de viver um evangelho hipócrita. Chega de viver um evangelho falso. Em nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro, clama o sangue do Cordeiro para que Ele te purifique de toda hipocrisia, de toda maldade, de toda falsidade, de toda falsa religião. Em nome de Jesus, clama o sangue do Cordeiro e livra-te da hipocrisia, livra-te do fermento de Herodes, livra-te do fermento dos fariseus, agora, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo volte de novo a queimar, e que o Espírito Santo volte de novo a ser incendiado dentro de ti, que tu voltes de novo a ter intimidade com Deus, que tu voltes de novo a sentir o fogo e o poder e a presença de Deus na tua vida, como antes você sentiu, como antigamente você experimentou. Deus tem saudade de ti, Deus quer de novo, aleluia, que você experimente, aleluia, o evangelho genuíno, um evangelho simples, um evangelho, aleluia, daqueles que obedecem, aleluia, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aleluia. Deus te está dizendo, aleluia, você se esqueceu da minha ordem, você se esqueceu da minha palavra quando eu falei, guarda-te do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eu estava protegendo o teu coração. Deus fala para ti, eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando assim, aleluia, eu quis guardar o teu coração, eu quis guardar a tua alma e você não vigiou, você não guardou, você não se livrou, mas você aceitou, você quis aceitar, você escolheu o fermento dos fariseus, você escolheu o fermento de Herodes, você quis esse evangelho falso, você quis esse falso evangelho que o mundo hoje quer, aleluia. Deus tenha misericórdia, irmão, o evangelho é só um, o evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, o evangelho é o poder de Deus para salvar vidas àqueles que creem, de todo aquele que crê. O evangelho não é para todo mundo, o evangelho é para todo aquele que crê no nome de Jesus, é para todo aquele que crê na palavra de Deus. Então Jesus está guardando o teu coração para que você, aleluia, continue sendo um discípulo, para que você continue sendo um seguidor de Jesus e não um falso crente, não um fariseu, não um hipócrita, não como Herodes. Porque Jesus falou bem claro em Mateus, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, que é a hipocrisia. Jesus está falando, aleluia, para pessoas que entraram e estão vivendo hoje um evangelho hipócrita. Deus tenha misericórdia, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que eu falo, você escuta muito arrogante, você escuta um pouco grosso da minha parte. Irmãos, uma coisa que eu sei, eu tenho convicção, eu posso ser um pecador, posso ter muitas falhas, que eu tenho falhas, tenho sim, porque não vou dizer mentira. Mas, irmãos, uma coisa eu tenho com Deus, apesar de mim, apesar de César Augusto Machado Figueira, apesar da minha alma, da minha humanidade carnal, finita, irmãos, uma coisa que eu tenho, que Deus tem me dado, Deus, eu tenho da parte de Deus, não de mim, é um pouco de discernimento, para não me deixar enganar dos falsos, para não me deixar enganar de Herodes, para não me deixar enganar pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos falsos, por aqueles que fingem ser uma coisa que não são, por aqueles que manifestam algo publicamente que não vivem. E graças a Deus pelo Espírito Santo, glória ao nome de Jesus, glória a Deus pelo dom de Deus que é o Espírito Santo. Graças ao meu amigo fiel, o Espírito Santo de Deus, que Ele me ensina, Ele me mostra e Ele abre meus olhos para ver e para me entender quem é hipócrita, quem é falso, quem é um Herodes, quem é um fariseu e de quem eu tenho que me proteger, de quem eu tenho que me guardar. Porque quando você tem o Espírito Santo, Deus te guarda para que não andes com pessoas hipócritas, para que não andes com os falsos, para que não faças aliança, para que não faças um pacto com Herodes, para que não aceites as propostas dos fariseus, para que não aceites aos hipócritas no teu grupo de amizade, porque eles são uma infecção, são uma contaminação para a igreja, são uma contaminação para o reino de Deus. Eles não estão fora, eles não estão dentro do reino. Eles tiram para fora aqueles que querem entrar no reino. Então Deus te livra, guarda-te dos fariseus. Não andes com os hipócritas. Não aceites esse fermento da hipocrisia na tua vida. Guarda o teu coração, sela o teu coração, para que não aceites viver como um falso cristão, um crente hipócrita, um crente falso. Então, meus irmãos, no mundo existe um ditado que diz assim: caras vemos, corações
Não sabemos. As pessoas gostam de mostrar uma fachada. As pessoas gostam de mostrar uma cara. As pessoas gostam de mostrar uma imagem. Porque mostrar uma imagem é melhor do que mostrar realmente a tua própria vida diante de Deus espiritualmente. Mostrar uma imagem é muito fácil, irmãos. Mostrar uma imagem é muito fácil hoje em dia. Sabe o que não é fácil hoje? Ter uma vida com Deus. Ter uma vida com o Espírito Santo. Ter uma vida e convicção de viver a palavra de Deus. Sabe o que não é fácil hoje? Obedecer a Deus no teu chamado, naquilo que Deus te chamou de verdade. Isso não é fácil. Ser humilde hoje não é fácil. Sabe o que é fácil hoje? Que através do orgulho, da arrogância, da soberbia, mostrar uma imagem, uma falsa imagem de piedade, uma falsa imagem de santidade, uma falsa imagem de um homem santo que nunca peca, irmão. É melhor ser César diante de todo mundo, que as pessoas e que o mundo veja as minhas fraquezas, né? Que o mundo veja que eu fico irritado, que eu fico chateado, que eu fico triste, que eu fico irado. Mas que também veja, realmente esse é César, mas que ele ama a Deus, que ele ama pregar a palavra, que ele ama, aleluia, ter uma vida com Deus, que ele entende que ele tem que mudar a cada dia. E esse sou eu, irmãos. Esse é César Augusto Machado Figueira. Eu não gosto de falsidade. Mas o Espírito Santo me alerta a mim hoje com essa palavra, para que eu fique mais alerta, para que eu fique hoje mais atento, para não aceitar o fermento dos fariseus e muito menos do falso Herodes. Herodes representa qualquer pastor, qualquer ministro hoje em dia que está vivendo nessa vida falsa e hipócrita. Um falso evangelho, uma hipocrisia diante das pessoas. Sabe, irmão, hoje em dia as pessoas quase que idolatram as pessoas. Você vê pessoas se idolatrando a fulano de tal, pastor tal, fulano tal. Ai, o pastor, meu pastor, irmãos. Mas as pessoas não sabem que essa pessoa muitas vezes tem uma vida oculta. Tem pensamentos ruins. Tem um coração sujo. Tem uma mente reprovada. Tem uma mente condenada e condenável diante de Deus. São pessoas que estão vivendo uma vida falsa, em pecado, longe de Deus. Mas estão na igreja, estão pregando, estão pastoreando. E as pessoas gostam de honrá-las. As pessoas gostam de honrá-las. Porque essas pessoas gostam, esses fariseus, esses Herodes, eles gostam eles gostam de honra de homens. Eles querem que os homens deem respeito para eles. Eles querem que os homens honrem eles. Eles dizem, tem que respeitar, tem que honrar. Mas eles mesmos se esqueceram de honrar a Deus com humildade, com sinceridade, com uma vida cheia do Espírito Santo. Então, como eles não vivem uma vida espiritual agradável a Deus, eles querem impor uma falsa honra para os homens. Para que os homens dignifiquem eles, honrem eles, deem uma honra que eles não merecem. Porque, sabe aqui, falando de honra, fazendo um parênteses aqui, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, honra a quem merece honra. Não é a qualquer pastor, não é a qualquer pessoa que eu vou honrar. Eu, César Augusto Machado Figueira, pela palavra de Deus, pelo que está escrito na Bíblia, eu não vou honrar qualquer pessoa. Eu posso respeitar como um ser humano, como um ser vivo. Mas eu vou dar honra àquele que merece de fato. Eu vou respeitar diante de Deus aquele que realmente merece. A quem honra, eu vou dar honra. Está entendendo como é que é a palavra de Deus? Só que isso não se prega. Isso não se prega hoje. O que se prega hoje é uma falsa honra. Tem que me honrar. Tem que me respeitar porque eu sou teu pastor, porque eu sou teu líder, porque eu sou fulano. Você não é nada diante de Deus. Porque se você não merece honra, nem Deus vai te honrar. Muito menos o homem. Nem Deus vai honrar a ninguém que não honra a Ele. Se você não está honrando a Deus, Deus não vai te honrar e Deus não vai permitir que nenhum homem te honre. Você pode receber honra de homem, mas diante de Deus, você está reprovado. Tem nota 0 diante de Deus. Porque diz a palavra de Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ser honrado entre os homens, mas a sua alma está mais no inferno do que no céu? Deus tenha misericórdia de mim que estou pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmão, por isso que o Evangelho, eu continuo falando, o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é um brinquedo, o Evangelho não é uma bola de futebol, o Evangelho é sério, é o poder de Deus.
Você tem que honrar esse poder. Você tem que honrar o Evangelho. O Evangelho é para pessoas que foram escolhidas para viver uma vida santa, agradável a Deus, em humildade, se arrependendo, se convertendo, pedindo perdão, buscando ser diferente, buscando ser melhor a cada dia, na presença do Senhor e com o Espírito do Senhor, porque sem o Espírito Santo você nunca vai mudar. Sem o Espírito Santo você nunca vai mudar. Você vai continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo falso, o mesmo hipócrita, o mesmo pecador, o mesmo reprovado. Você vai continuar a mesma pessoa, um falso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de mim e dentro de você. E se você deixar ele fazer, se você deixar ele mudar, ele vai te mudar e ele vai me mudar. Se eu quiser, se eu deixar, se eu dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, ele vai fazer a vontade de Deus na tua vida e você vai ver o poder e a manifestação de Deus através de você. E você vai ver grandes obras que Deus quer fazer através de mim e através da tua vida. Mas Deus te manda hoje, aleluia, guarda-te, aleluia, do fermento dos fariseus, guarda-te do fermento de Herodes, guarda-te, livra-te, não caias na armadilha da hipocrisia, não caias na armadilha da mentira, do engano, em nome de Jesus. Livra-te, não aceites o que Satanás te está oferecendo. Parece bonito, parece atrativo, parece gostoso, parece bom, mas não aceite o que o diabo te está oferecendo, não aceite essa mentira. Não aceite essa falsidade. Guarda o teu coração em nome de Jesus. Quizás você não entende isso. Se você não entende isso agora, irmão, glória a Deus, você é discípulo. Discípulo sendo discípulo. Mas eu vou te falar em nome de Jesus. Você vai entender tudo isso, toda essa palavra aqui, quando você tem uma vida com Jesus. Quando você tem uma vida com o Espírito Santo de Jesus. Quando você se deixa guiar. Quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo de Jesus. Porque diz a palavra, ele vai te guiar a toda a verdade e a toda a justiça. Amém? Então, meus irmãos, essa aqui é a palavra que eu queria compartilhar e que está no meu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espero que vocês tenham ouvidos para ouvir. Amém? Espero que você tenha ouvido para ouvir. Que você tenha um coração realmente para sentir o que Deus está falando. Que você tenha um coração para sentir e entender que Deus está falando contigo. Não diga na tua cabeça, esta palavra é para fulano, é para cicrano, é para mengano. Essa palavra é para você. Diga assim, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, em nome de Jesus. Primeiramente é para mim. Diga na tua cabeça, no teu entendimento, no teu cérebro. Coloca isso aqui no teu sistema nervoso, na tua vida espiritual. Coloca isso na tua vida. Eu vou entender pelo Espírito Santo. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que viver uma vida cheia, não vazia. Porque quando você ficar vazio do Espírito Santo, você corre o risco de cair na hipocrisia. Você corre o risco de aceitar o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Livra-te da hipocrisia, igreja. Livra-te em nome de Jesus aqui no Brasil. Livrem-se da hipocrisia. Se você gosta da mentira, da falsidade, da hipocrisia, Deus tenha misericórdia de você. Eu respeito a tua escolha. Mas se você não gosta, irmãos, da hipocrisia, se você não gosta da falsidade, da mentira, foge. Sai fora em nome de Jesus. Sai fora desse falso evangelho. Em nome de Jesus. Não apagueis o Espírito. Não contristeis o Espírito Santo. Deus está guardando o nosso coração. Deus está cuidando do teu coração. Deus está protegendo com esta palavra. Para evitar, possíveis quedas. Para evitar a tua ruína espiritual e ministerial e até pessoal. Para evitar muita ruína no teu matrimônio. Para evitar ruína. Então Deus não quer que você seja arruinado espiritualmente, nem matrimonialmente, nem, aleluia, espiritualmente. Quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Se você tem olhos para ver no Espírito Santo, entenda e aceite que Deus está falando para a igreja. Amém? Jesus fechou aqui no 21. E a eles lhe disse,
Jesus lhe disse: como não entendeis ainda? Irmãos, até agora, até hoje, ainda a igreja não entendeu essa mensagem. Até hoje, muita gente não entendeu essa palavra, não entendeu essa ordem e não aceitou ainda. Até hoje, não compreenderam o que Jesus está falando. Deus está guardando e livrando o coração da igreja dos discípulos. Dos discípulos. Guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Não caiam nessa armadilha da hipocrisia. Quem gosta de ser hipócrita, quem gosta de hipocrisia, é Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Hipocrisia, irmãos, é mentira. A hipocrisia é mentira. É um engano, é uma falsidade. É uma falsa verdade. E o pai da mentira é o diabo, que o Senhor repreenda ele em nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Então não aceite o fermento dos fariseus. Não aceites um evangelho hipócrita. Não aceites um evangelho falso. Não aceites a fulano só porque é fulano. Se ele vive um evangelho falso, hipócrita, sai fora em nome de Jesus. Que isso é a palavra de Deus a respeito do corpo. É melhor te entrar no reino de Deus com uma mão ou sem uma mão do que todo o teu corpo ser queimado no inferno. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, compartilhe esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém? E que o Espírito Santo de Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus, o Ruá de Deus, possa soprar no teu coração, possa soprar na tua mente, possa soprar na tua igreja. E que Deus venha tirar toda mentira, todo engano, toda falsidade da sua igreja aqui no Brasil, em nome de Jesus, e da Venezuela e do mundo. Amém? Romanos 8,14, de novo, eu gosto e amo esse versículo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. E aquele que é filho, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não cai na hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia, ele odeia a mentira, ele odeia a falsidade, ele odeia o engano, porque ele é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Quem é cheio do Espírito Santo não tem lugar, não abre brecha para a hipocrisia. Porque ele é cheio, ele é guiado pelo Espírito Santo da verdade. É o Espírito do Deus de verdade, o único Deus verdadeiro. Aleluia. É o Espírito que estava em Cristo, que está em Cristo. Que Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, irmão, quem está em Cristo é nova criatura, diz a palavra de Deus. Mas quem está em Cristo não está mais na hipocrisia, porque está na verdade. Porque a hipocrisia é mentira, é toda falsidade. Então quem está em Cristo está na verdade e é guiado pelo Espírito Santo da verdade. Aleluia. As coisas velhas passaram e estão passando em nome de Jesus. As coisas velhas passaram e eis aqui em Cristo Jesus, que na verdade todas são feitas novas. Novas. Enquanto você viver na hipocrisia, na mentira, no engano, você continua numa conduta, numa condição velha. Velha. Maculada, suja, falsa, mentirosa. Mas enquanto você estiver em Cristo e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você não contristar mais ao Espírito Santo, Deus vai te levar a uma condição e a uma dimensão de verdade, onde você seja guiado pelo Espírito Santo da verdade. Amém? E onde tudo aquilo que você vai aprender e vai ministrar vai ser poder de Deus através da verdade. Através de você caminhar e viver e estar na verdade. Cristo, Jesus, Ele é a verdade. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Bom final de semana. E se Deus quiser, se for da vontade dEle, nos encontramos amanhã em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmão, compartilha a palavra de Deus. Seja um missionário, sabe? Quando você aceita Jesus, você já virou um missionário, porque você, aleluia, tem a responsabilidade de falar daquilo que Jesus fez na tua vida e daquilo que Ele está fazendo até hoje. Amém? Assim como eu hoje estou falando dessa palavra, dando testemunho daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Jesus está ministrando ao meu coração. E disso que eu tenho, e disso que eu dou, e eu gosto de dar. Gosto de ministrar. Como disseram os apóstolos, daquilo que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas daquilo que eu tenho de Deus, irmãos, é um prazer
ministrar, é um prazer dar, é um prazer pregar, liberar para a igreja de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.